Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Na Boa. Hoje a nossa conversa é sobre reconhecimento, impacto e transformação. Vamos falar do Selo Social, uma iniciativa que tem mobilizado empresas, governos e organizações da sociedade civil a olharem para além do próprio umbigo e entenderem que, quando se investe em ações de impacto, todo o território ganha. O selo social é considerado uma das 10 soluções mais inovadoras para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. E não é pouca coisa não, viu? Estamos falando de um processo que conecta diferentes setores, valoriza boas práticas e mostra, na prática, que mudar o mundo começa no local, no dia a dia de cada comunidade. Então fica comigo porque hoje a gente vai entender como esse movimento nasceu, por que ele é tão transformador e de que forma pode inspirar a sua organização ou até você, individualmente, a gerar impacto socioambiental real. Quem vai contar tudo isso é o Fernando Assante, diretor, presidente do Selo Social. Fernando, muito obrigada por ter aceito o convite. Como assim não esteve antes no Na Boa, né? Tudo a ver com a proposta aqui. E hoje o papo vai ser bom, né? Olá, Silvia, olá todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui com vocês, né? Ter essa conversa boa, no Na Boa. A gente está bem feliz de poder compartilhar um pouquinho da história do Selo Social e mostrar como é que a gente tem feito aí para fazer a pequena diferença nas cidades do Brasil. Pequena não, já tem feito muitas diferenças, né? Bom, mas antes da gente começar a falar do Selo Social, eu só queria te pedir para se apresentar um pouquinho e contar um pouco da sua trajetória. Afinal de contas, a gente já está falando aí de mais de 15 anos de trabalho no terceiro setor e com impacto socioambiental, é isso? É isso mesmo, assim, eu sou jornalista, né, por formação, me formei em jornalismo e durante bastante tempo eu tive a oportunidade de ser repórter de rua, assim, né, trabalhar, que as cidades tinham, né, então, de cobrir pauta de polícia, né, violência, enfim. E ao longo desse processo, como repórter, eu fui me inquietando de que eu precisava, de alguma forma, contribuir para melhorar essa realidade, além de só contar ela para as pessoas, né. E aí, fui me envolvendo em movimentos sociais, ainda jovem, e buscando de que maneira podia, com as minhas habilidades, né, de comunicação, de escrita, conectar pessoas, de que maneira eu podia contribuir para melhorar um pouquinho da realidade. E aí comecei a me envolver em projetos sociais, assim, eu já tinha um histórico de grupo escoteiro ainda como criança, né, de entender esse movimento, da importância do movimento social, da união das pessoas para a gente conseguir fazer coisas em conjunto, né, o quanto isso é mais legal, né, fazer junto. E aí, então, fui somando isso e me envolvendo no movimento social e comecei a atuar em várias associações, entidades, clubes de serviço, comitês de bacia hidrográfica, enfim, todos os movimentos sociais que eu tinha oportunidade de contribuir de alguma maneira, eu fui me envolvendo. Até que, Tanto no social quanto no ambiental? tanto no social quanto no ambiental, e aí mais especificamente no ambiental, quando a gente fala de recurso hídrico, assim, da causa da água. Era uma questão que me encantou, assim, eu fui conhecer as legislações, os movimentos sociais que trabalham com a causa da água. Eu moro na região sul do Brasil, né, a nossa base é em Santa Catarina, que é uma região muito afetada pelo excesso, pela falta de água, né, eventos extremos, né, de seca e de enchentes. Então, isso foi uma causa que me pegou, assim, então eu tenho atuado nesse movimento aí já há bastante tempo. E aí veio o selo social, né? Como é que foi? Conta pra gente então o que é o selo social e como é que surgiu, né, essa história, como é que foi dar vida para esse projeto, né? Então, o selo social é um movimento que surgiu de um coletivo de pessoas que já trabalhava no movimento social e que entendeu que a gente precisava parar de terceirizar a responsabilidade, sabe. Então, quando a gente vai falar com uma instituição social, normalmente vem um discurso de: "Ah, a gente queria fazer mais, mas falta iniciativa privada financiar, não tem recurso, o poder público não apoia". Quando você vai falar com o poder público, tem todo um movimento de: "Ah, a gente faz o nosso trabalho, mas a sociedade não responde". Com a iniciativa privada: "Ah, a gente quer fazer, mas a prefeitura não dá conta", enfim. Então sempre tem um olhar. A batata quente passando, né? Exatamente, sempre tem assim, a culpa é do outro, né, eu quero fazer minha parte, mas o outro não me ajuda. Então a gente entendeu que precisava construir um programa, construir um espaço em que a gente pudesse conectar os 3 setores, em que a gente pudesse ter na mesma mesa o poder público, a sociedade civil organizada e as empresas, para quando a gente pudesse falar de desenvolvimento social, quando a gente pudesse falar da cidade, né, de melhorar aquele território,
E quando houvesse esse movimento de dizer: "Olha, mas isso aqui a prefeitura não está fazendo", a prefeitura possa estar na mesa e dizer: "Não, espera aí, eu estou fazendo essa parte aqui. Como é que a gente pode somar e fazer junto?", né. Então o selo social surge muito nesse movimento de como é que a gente integra aquela comunidade local, para que a gente possa pensar a cidade e que cada um possa assumir a sua responsabilidade sem terceirizar. E aí eu me conecto com esse movimento em 2017, mais ou menos, então, eu tenho uns 8 anos que eu estou conectado ao selo, ele tem um pouco mais de 10, então ele já vinha de outras pessoas fazendo esse trabalho. Quando eu encontro esse movimento, nessa minha ânsia de querer colaborar com o movimento social, eu falo: "Cara, isso é incrível, eu preciso me conectar, né, eu preciso estar junto com essa galera". E aí comecei a participar como voluntário, né, do selo, de 2017 a 2020. Em 2020 eu sou eleito presidente do instituto, né, e aí construo essa história aí junto com a equipe da gente conseguir ampliar, melhorar a metodologia e ganhar espaços aí pelo Brasil. Muito legal. Agora, como é que isso funciona na prática mesmo, né? Porque tem toda uma mobilização, como você já disse aqui, do poder público, do setor privado, terceiro setor, enfim, mas as estratégias e os argumentos com cada um devem ser distintos, né? Então, como é que você chega até eles? Como é que você A gente estava conversando agora há pouco sobre a sua vinda a Belo Horizonte, por exemplo, né. Como é que é isso? Vocês buscam os projetos, sentem a dor daquele projeto ou algo que esteja parado ali no poder público, alguma fiscalização ou implementação? Como é que é isso na prática? Silvia, quando a gente lança o selo social num território, né, e a gente faz divisões, eu chamo de território porque a gente pode fazer numa cidade, pode fazer numa microrregião, né, ou pode fazer numa microrregião dentro de uma cidade muito grande, né. Quando a gente lança o programa num território, primeiro que a gente só começa esse trabalho quando a gente se conecta com algum ator local que entende da realidade daquele território. Então nós nunca fazemos, enquanto instituto, selo social, a gente não acorda de manhã e fala assim: "Vamos fazer o selo social de Belo Horizonte e vamos para a cidade", e a gente começa o movimento do zero. A gente sempre precisa da conexão com algum ator local de Belo Horizonte, seja ele a prefeitura, que tem uma dor de conexão com a sociedade civil, com as empresas, seja uma entidade social que tem essa dor de não se conectar com o poder público, com as empresas, seja uma empresa que queira financiar um programa de impacto social, mas também não consegue se conectar com essa comunidade, né, e tem essa dificuldade de mobilização. Então a gente sempre chega num território a partir de um ente que a gente chama de articulador local, que é aquele ente que é da cidade e que vira a referência para a cidade do programa. Então nós somos o ator executor, mas a gente sempre tem uma base local, para a gente conhecer da realidade local, conhecer dos desafios da cidade. E aí, ao chegar no território, a gente primeiro faz um grande diagnóstico, assim, na verdade a gente se apropria de diagnósticos que já existem desse território, né. Então a gente tem um grande parceiro que é o Instituto Cidades Sustentáveis, que faz uma análise, dos 5.570 municípios brasileiros com base nos ODS, né, com os indicadores dos ODS. A gente busca dados junto com o poder público local e, a partir disso, a gente convida a sociedade da cidade a participar deste programa. Então a gente abre mesmo uma chamada pública de: "Olha, nós temos desafios a serem superados nessa cidade, a gente precisa de atores locais que se envolvam no programa, que se envolvam nessa melhoria, e a gente está disposto a colaborar com capacitação, com assessoria, para que esses projetos sejam potencializados", né. Então, as pessoas se inscrevem naturalmente num programa como esse, eh, e muito atraídas, Silvia, isso é uma questão importante do selo social, muito atraídas pela possibilidade de serem reconhecidas por esse trabalho, né. Então quando a gente fala assim: "Olha, sociedade de Belo Horizonte, quem quer se inscrever num programa do selo social, a gente está aqui disposto a dar capacitação e assessoria para a gente melhorar a cidade. E quem conseguir fazer isso com a gente, vai receber uma certificação, vai ser reconhecido por esse trabalho". E aí, então, a gente incentiva as pessoas a participarem, porque nós somos humanos, né. Ou seja, não é só um poder, né, uma instituição ou um órgão, não. Pessoas da sociedade civil, quero fazer diferença, não sei como, já pode Elas participar? necessariamente têm que estar vinculadas a um coletivo. Tá. A nossa grande utopia do selo social é que todos os grupos da cidade, todos os CNPJs, todos os coletivos de pessoas estejam conscientes do seu papel na transformação social Uhum. e estejam conscientes da realidade social em que eles vivem. Então é isso, a partir do conhecer onde eu estou, quais são os desafios desse território, eu consegui entregar ferramentas para que aquele coletivo de pessoas
e aí tem que ser um coletivo, né, a gente não faz nada sozinho, né. A partir daquele É, coletivo a gente é. consiga executar uma ação que melhore aquela realidade. Geralmente são, instituições do terceiro setor que te procuram ou é variado? Tem o poder público, tem as empresas também, mas qual que é a maior demanda de vocês? É bem variado, Silvia, depende muito de cada território. A gente tem cidades em que a maioria absoluta é do terceiro setor, então a gente de um grupo de 100 tem 70 instituições sociais, né. Mas a gente tem territórios em que a gente trabalha com um grupo de 20, por exemplo, e 15, 16 são empresas privadas. A nossa maior dificuldade do selo social é a mobilização do poder público. Uhum. E aí por uma série de fatores, principalmente pela demanda de trabalho, né, que as prefeituras, enfim, acabam tendo, e aí elas, têm mais dificuldades de se conectar com um programa como esse. Aham. E deve ser muito interessante, porque como vocês, atuam em todo o Brasil, são realidades muito distintas, né, e aí você vê, assim, que a solução de um problema lá para a região norte é uma solução completamente diferente para outra no centro-oeste, você vai conhecendo um retrato mesmo do Brasil, né, e aí esse é o aspecto que é muito interessante para o poder público, né, que eles poderiam se apropriar mais, porque vocês fazem um recorte e estão juntos com as pessoas ali no dia a dia, quem está ali tentando fazer a diferença e conhece com muita propriedade aquelas realidades, vocês estão lado a lado, né. Então realmente você se torna um parceiro muito estratégico para quem está no poder público, né, e eles poderiam se apropriar mais disso, né. Agora, essa questão do programa se inscreve, e aí o programa todo tem uma duração de 12 meses, é isso? E aí como é que funciona? Aí ganha o selo, tem renovação, como é que é? Como é que é tudo isso? Legal, deixa eu só te falar sobre essa questão do poder público, né, isso que a gente fala muito para as prefeituras, né, você além de conhecer e se conectar com uma série de soluções, né, que já estão sendo implementadas em outros lugares para os problemas da cidade, você também coloca a sociedade para trabalhar em prol do território, né, que essa grande demanda da prefeitura é essa, né, como é que eu dou conta de todos os problemas, né. É, E na hora que você faz um grupo, uma coalizão local de organizações de outros setores que podem conhecer os problemas e ajudar na solução, né, é um grande ativo, né, um programa como esse para a cidade, né. claro. É porque eu falo, eles não vão resolver tudo, né, o poder público não vai resolver tudo, e eu acho que, quando a gente une todo mundo, fica mais rápido, mais barato, mais efetivo, né, porque você está lidando com o que cada um sabe fazer de melhor, né. Exatamente. E aí, assim, como é que funciona então, né, de fato o programa tem 12 meses de duração, a gente sempre fala, né, que receber o selo social não é fácil, não é para ser mesmo, né. A ideia é que de fato a gente tenha desafios importantes, porque isso é a vida lá fora, né, a gente para conseguir melhorar o território, melhorar a É. cidade, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar duro, né. Então o programa ele pressupõe uma inscrição, e aí na hora que a gente efetiva a inscrição para esses participantes, a gente tem uma trilha de 12 meses, em que a gente tem, a gente vai alternando, né, encontros de capacitação presenciais com esse grupo na cidade. Então, a nossa equipe vai até as cidades para fazer o trabalho acontecer, justamente para que a gente possa formar essa rede local, né. Uma das entregas do selo social é que as pessoas se conectem, né. Então, que a gente tenha esse grupo de pessoas se encontrando na cidade para discutir desenvolvimento social, né. Onde é que é o espaço, se a gente parar para racionalizar, né, onde é que é o espaço em que a gente se encontra para discutir o desenvolvimento socioambiental da minha cidade? O selo social se propõe a ser esse espaço em que a gente se encontra para discutir esse tema. E aí a gente vai trazendo capacitação para esse grupo, então, como é que se escreve um projeto de impacto social? Como é que se mensura o resultado desse impacto? Como é que se estabelece parcerias para realizar essa atividade? E paralelamente a esses encontros de capacitação, que são mais técnicos, a gente tem uma assessoria, que é um time de consultores que dá individualmente para cada participante desse programa um acompanhamento para que ele possa executar a sua ação de impacto social ao longo destes 12 meses e ao final do trabalho, ao final do tempo, ele consiga apresentar algum resultado, mesmo que parcial, né. Então, se o Uhum. participante está presente nos encontros, faz a execução do trabalho de impacto social, né, se ele cumpre essas etapas todas, eu gosto de comparar com uma pós-graduação, sabe, Silvia? Tem que ir nas aulas, tem que entregar É, os trabalhos, tem que fazer o TCC, e aí recebe o diploma quem cumpriu todas aquelas regras, né. Então, a certificação, ela é entregue para quem deste grupo cumpre todas essas etapas e todos os critérios que a gente vai impondo ao longo do ano. legal. Dá a mão e vai caminhando junto mesmo, né. Porque isso é uma realidade muito do terceiro setor ainda, né.
Apesar da gente estar vendo muita profissionalização de alguns processos, né, de profissionais mesmo que estão migrando para o terceiro setor e levando a sua expertise para esse setor, ainda a gente ainda encontra muito, não sei como fazer, o improviso, então, comecei a fazer na paixão, no amor que eu tenho pela causa, mas ainda não sabe como escalar ou olhar para aquela situação de uma forma mais estratégica também, né. Então, ou seja, vocês chegam com todo esse olhar, né. Agora vocês seguiam muito pelas ODSs, né, Fernando? Esse seria o início do trabalho? Seria entender o perfil de cada instituição, organização ou questão ali que foi levantada e fazer, podemos dizer assim, esse match com os objetivos? É isso mesmo. A gente usa os ODS como sendo norte, né. Primeiro porque, obviamente, ele é uma agenda que foi consensuada por 193 países do mundo, né, de diferentes aspectos ideológicos, enfim, e que entenderam, né, que essas lideranças do mundo inteiro entenderam que a gente tem um norte de construir um mundo melhor, na prática, né, sem o discurso utópico, assim, na prática. Então a gente tem objetivos, É, metas, indicadores para que a gente possa seguir. Então se a gente tem essa agenda global consensuada, a gente precisa trazer ela para um nível de ação, e as coisas acontecem na cidade, né, para o nível de ação local. E aí a gente apresenta isso para o território, para os atores locais, dizendo para eles: "Olha, nós temos um norte, como é que isso dialoga com o território que a gente vive, como é que isso está acontecendo na cidade, né. Então, desses desafios globais, o que que de fato impacta na nossa vida, como é que a gente pode ajudar a contribuir, como é que a gente pode contribuir com a evolução desses indicadores, para que a gente possa melhorar o território, e aí que vem esse match que você diz com a gestão da entidade, quando a gente fala do terceiro setor, né, que é, veja só, você está fazendo um trabalho num território que você nem se dá conta de que ele está contribuindo com uma agenda global de desenvolvimento sustentável, e que quando você se dá conta, você consegue alinhar esse trabalho à mensuração de indicadores, você consegue fazer com que a gente consiga, entender quais são os pontos de parceria, como é que se interrelaciona com outros objetivos, como é que isso impacta na realidade local. E é o que acontece, Silvia, quando a gente se dá conta disso? A gente entende que tem que profissionalizar, que tem que ter meta, indicador, que a gente tem que ter, a gente tem que saber para onde a gente está indo, a gente tem que organizar isso em objetivos claros, em atividades com resultados claros, a gente tem que documentar esse resultado. Então, e aí ao fazer isso, naturalmente a gente consegue melhorar o trabalho, a gente consegue captar mais recurso e a gente consegue financiamento para ampliar o impacto social, né. E aí quando a gente tem o reconhecimento, maravilhoso. a certificação externa, a gente também usa isso como um ponto de comunicação, de marketing para essa organização. Então a gente vai retroalimentando esse trabalho para fazer com que esse propósito, né, que é o que faz a gente começar, né, é o amor pela causa, com que isso seja potencializado. Sim. E te escutando, me lembrou de uma vez uma palestra que eu fiz, que eu estava explicando o que era o ESG. E foi muito legal, porque um senhor na plateia levantou a mão e falou: "Eu tenho uma loja lá em Patos de Minas", eu estou falando aqui do interior de Minas, né. E ele falou: "E eu faço isso aí que você está falando. É ESG que chama?" Aí eu falei: "Bom, agora não sei o que que o senhor faz". E aí ele foi contando, e é isso que você está falando, ele já fazia muito, e ele não dava nome, ele não mostrava, o que é super importante, que hoje ainda tem isso, né. Não sei se é uma coisa muito do mineiro ainda, mas já não precisa mostrar, eu escuto isso muito por aqui, né. O mineiro tem aquela fama do comer quietinho, mas a gente tem que mostrar sim, porque isso é valor, isso engaja, isso mobiliza, isso incentiva, isso provoca até o concorrente, então, poxa, se está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, né, se não é pela dor, que vá por estratégia, né, então tem todos os motivos para isso ser, mostrado e profissionalizado para realmente ganhar essa escala aí que você está falando, né. É isso mesmo. A gente tem até uma lógica cristã, assim, né, Silvia, do nosso país, daquela ideia de que uma mão faz, a outra não precisa saber, né. Então tem muito esse É, movimento mesmo de: "Olha, eu faço porque eu tenho que fazer e eu não quero que ninguém saiba". E a gente muito desmistifica isso, porque quanto mais a gente fala das coisas boas, é isso mesmo, mais a gente inspira outros atores a também fazerem, a gente mostra que é possível fazer, e também a gente desmistifica essa lógica de que precisa ter muito dinheiro, né, de que fazer uma ação de é, impacto social é investir uma grana alta, e a gente tem cases inclusive de organizações que passaram a economizar por fazerem ações de impacto social, né, reduzir consumo, olha que né, então legal. e passaram a ter
uma gestão financeira mais saudável quando olharam para esses indicadores, né? Então, a gente vai desmistificando esses movimentos aí ao longo do caminho. E o selo também, ele tem algumas áreas de atuação, né? Eu vi que tem o selo Edu, tem o selo corporativo. Como é que funciona isso? No final dessa jornada aí de 12 meses, recebem o selo social, mas ele tem essas especificidades? Como é que é? Isso foi uma demanda que foi chegando para a gente ao longo dos anos de trabalho, assim. A gente, o nosso programa-chefe, né, é o selo social Cidade, né? Que é esse movimento que a gente está falando até agora, né? Se conectar a um território, juntar esse grupo e fazer esse grupo ter um trabalho de impacto naquele território. Mas a gente foi começando a ficar mais famoso, Silvia, e aí as pessoas começaram a ligar para a gente de várias cidades do Brasil, dizendo o seguinte: olha, eu queria o selo social aqui em São Luís do Maranhão, eu queria o selo social aqui em Boa Vista, Rondônia, Roraima, eu queria aqui o selo social, e a gente não consegue, porque tem, lógico, né, tem toda uma questão de custo, de investimento, da gente conseguir logística, pessoal, gente capacitada, enfim, né, tendo uma estrutura para fazer um programa como esse. E a gente não consegue dar conta de estar em todas as cidades, em todos os territórios, né? Então, o que a gente foi percebendo? Que a gente foi dizendo não para muita gente. Não, não podemos estar aí, não, a gente não vai conseguir atender vocês, não, a gente não vai dar. E aí, cada vez que a gente dizia um não, a gente jogava contra o nosso propósito, que é instrumentalizar essas entidades locais, esses atores locais, para que eles possam ajudar a melhorar a sua cidade. E aí, por conta disso, entendendo esse movimento, a gente começou a criar ramificações desse programa que pressupõe um atendimento diferente, mas com a mesma pegada, né, de uma trilha de certificação, que tem uma série de desafios e capacitações e entregas, a lógica é a mesma, mas a gente foi criando métodos para atender diferentes públicos com diferentes realidades. Então, por exemplo, nós fomos provocados sobre como é que a gente poderia envolver as universidades do Brasil no selo social. E a gente só conseguia envolver instituições de ensino que estavam nas cidades em que a gente estava presencialmente. Então a gente falou, não, a gente vai precisar criar um programa nacional só para instituições de ensino. Então hoje o selo ODS Educação, né, ele é a mesma lógica do programa, só que as formações acontecem online e a gente atende o Brasil inteiro com instituições de ensino. Então é uma grande comunidade de universidades, escolas técnicas, escolas de ensino básico, que atuam em rede para que a gente consiga trabalhar os ODS e para que a gente consiga colocar as universidades jogando a favor das comunidades locais, né? E aí tem Legal. critérios específicos, né? Como, por exemplo, instituição de ensino para ser certificada tem que ter um evento sobre o ODS dentro da instituição, para que toda a comunidade daquele grupo, né, todos os alunos, técnicos, professores, saibam o que é a Agenda 2030, saibam o que são os ODS e consigam ir em direção a isso. E aí, da mesma forma, a gente fez um programa também para atender empresas de diferentes localidades, que a gente também tem uma trilha específica, e aí que a gente vai tratar de temas mais voltados para o mercado, de ESG, enfim. Então, também tem um programa específico. Mas o CERN, né, e todos nascem a partir da demanda do selo social. Muito legal. Agora, a gente falando da questão das ODSs, né, dessas metas todas, a gente já sabe que algumas não vão ser atingidas, ou melhor dizendo, que a maioria, né, não vai ser atingida até 2030, que essa era a meta inicial da ONU. Inclusive, ela divulgou recentemente que apenas 15% das metas dos ODS estão no caminho certo. Até que ponto que isso dificulta o trabalho de vocês, ou até que ponto isso abre aí ainda mais possibilidades? Ou seja, se não está sendo cumprido, isso quer dizer que ainda tem muito trabalho para ser feito, né. Então, até que ponto que isso é uma balança favorável ou desfavorável para vocês? É, claro que quando a gente olha para o mundo, né, com múltiplas crises, né, com conflitos armados acontecendo por vários territórios, a gente passou ao longo desses últimos anos pela pandemia, né, que atrasou muito a evolução das metas relacionadas aos ODS, que trouxe muita gente de volta para a linha da pobreza, impactou muito, né, nos dados de saúde pública, né, dos países do mundo, enfim. A gente vê agora no movimento dos Estados Unidos, por exemplo, saindo de acordos internacionais, parando de financiar agências internacionais, como a própria OMS, né? Então, a gente tem aí muitas crises a serem superadas, né? E isso atrasa nos objetivos.
Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem se apegado é muito a esse movimento de que, olha, a gente precisa, como uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? A gente precisa cada vez mais se engajar nessas pautas, nas pautas socioambiental, para que a gente consiga melhorar a nossa cidade, né? O nosso território. E aí, se a gente fizer a nossa parte aqui, e cada um fizer a sua parte no seu cantinho, a gente vai aos pouquinhos subvertendo essa ordem e construindo esse espaço melhor para a gente viver, né? E isso, de fato, quando a gente está falando da nossa cidade, da nossa casa, do lugar em que a gente tem esse vínculo, a gente consegue mobilizar as pessoas, né? A gente tem, os últimos dados, né, na América Latina, 22% das metas sendo alcançadas, né, até 2030, o que é um número pequeno, né, mas que já nos dá alguma esperança de que a gente tem condições de atender a esses objetivos, a gente tem ferramentas para avançar. E agora, né, no último Fórum Político de Alto Nível, que aconteceu agora no final de julho, a ONU já divulgou 35% no mundo de avanço, né? Então, a gente tem diferentes realidades no mundo, né? O Brasil está em 15%, mais ou menos, de avanço das metas, mas o governo brasileiro está muito comprometido em a gente, nos próximos 5 anos, aí, conseguir dar um gás para melhorar isso. Sim. E a gente, inclusive, do Selo Social, tem a honra de participar da Comissão Nacional pelos ODS, né, que é um coletivo de entidades que dá um assessoramento para o governo federal, né? É uma comissão nacional, oficial, né, que funciona junto à Secretaria-Geral da Presidência da República e que dá esse suporte para o governo brasileiro de como é que a gente vai poder, nos próximos poucos anos, né, trabalhar para criar novas políticas públicas e para financiar políticas públicas que estejam alinhadas aos objetivos, para que a gente consiga acelerar aí nessa reta final o que é o máximo possível que a gente conseguir fazer. Olha, que incrível, não sabia dessa comissão nacional, hein, das ODSs, muito bom, porque acho que vai muito de encontro com o que eu já falei, né, de trabalhar com pessoas que estão nos territórios, que conhecem mais dos problemas, das realidades e das soluções, né. Agora, a COP30 ajuda, né, ajuda a dar uma impulsionada nesse cenário do Brasil, ela está aí na porta já, né. Como é que você vê essa questão da COP sendo aqui no Brasil, de que forma que ela vai impulsionar? E eu acho que a gente também já pode começar a pensar no pós, né, porque muito se falava até: "Ah, no final do ano tem a COP", e parava o assunto ali. E depois, né, que legado que vai ficar e o que que vai ter avançado ou não? O que que você está sentindo de todo esse esquenta para evento? Eu acho que o Brasil é um grande protagonista da pauta de desenvolvimento socioambiental do mundo. Nós somos uma referência mesmo para o mundo. Acho que vale a gente lembrar aqui rapidamente, né, que a gente teve no Brasil a Rio 92, lá no início da década de 90, o principal evento de meio ambiente e sustentabilidade do mundo, né, em que a gente reuniu os países do mundo inteiro para pensar a nossa pauta de desenvolvimento para o século XXI, né? Então, o Brasil foi um grande protagonista desse conceito da agenda do século XXI, que é esse conceito do olhar global e da ação local, que é o que baseia o trabalho do Selo Social, né? E esse conceito foi desenvolvido a partir de eventos no Brasil. O Brasil foi protagonista em 2012 do evento chamado Rio+20, que foi o evento que começou a pensar nos ODS, né? Que começou a pensar na pauta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi no Brasil em 2012. Então, a gente tem, né, no nosso país, histórico de ser um espaço de diálogo muito efetivo, com ações efetivas no pós das reuniões que acontecem no Brasil. Nós tivemos agora, né, o ensaio aqui do G20, né, no Brasil, em que o Brasil lança também a Coalizão contra a Fome Mundial, né, com ações efetivas de financiamento para as pessoas da linha da extrema pobreza. Nós tivemos aqui o BRICS no Brasil também, com uma série de iniciativas relacionadas a gente trazer aí, emergir os países, né, do sul global. E a gente vai agora para a COP com a expectativa de uma COP de implementação, né? Uma COP que saia um pouco do discurso dos acordos e a gente passe a pensar de que maneira a gente vai efetivar essas ações, né? Na última COP se falou aí em US$ 1 trilhão, enfim, para financiamento de ações contra o combate ao clima, às mudanças do clima, né? E agora acho que a COP no Brasil vai muito vir para esse olhar de como é que a gente vai fazer esse dinheiro chegar para os países que mais precisam, para que a gente de fato consiga implementar essas ações. Eu estou muito esperançoso, assim, acho que é muito simbólico que a gente tenha essa COP acontecendo no Brasil com esse histórico e na Amazônia, né? A gente vai muito se apropriar desse movimento nacional para que a gente possa
se apegar aí à importância da gente olhar para a mudança do clima com seriedade que ela merece. Bom, só em 2024 vocês, forneceram 8.000 horas de assessoria, né, para mais de 700 organizações que foram inscritas. Ou seja, o impacto já está acontecendo. Às vezes as pessoas podem ter a impressão de que as coisas não estão caminhando, mas sim, elas estão caminhando, e acho que você mostrou muito isso agora, né, nessa sua fala. Então eu te pergunto, o que que você diria que ainda falta quando o assunto é impacto? Seria ter mais a consciência ou como partir para ação? Eu tenho a consciência, mas eu não sei o que fazer, ou ainda falta aqueles passinhos para trás ainda, né, e realmente todos nós ou cada vez mais pessoas se apropriar dessa consciência? Silvia, a gente tem muito orgulho dessa história, né, de trabalho. Agora em 2025, né, a gente começou o ano com 967 organizações inscritas nos nossos programas, né, quase pertinho de 1.000 aí instituições de várias partes do Brasil junto com a gente. Mas de fato, na vivência aí do cotidiano das cidades, eu falo para você com certeza, assim, que falta a gente ter consciência primeiro, né, porque é a partir da consciência que a gente pensa nas possibilidades de ação, né. E a gente ainda vê muitas pessoas que vivem nas suas bolhas fechadas e que não conseguem entender, não conseguem se colocar nesse ambiente coletivo, né. Muita gente que vive de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vivendo a sua rotina, e não entende o seu papel e não entende, na verdade, a realidade local em que elas vivem. Não sabem que a cidade em que elas vivem tem problemas muito sérios e que elas, com as ferramentas que elas têm de conhecimento, de tempo, de recurso financeiro, poderiam, de alguma forma, contribuir para a gente superar esses desafios, né. Então a gente acaba vivendo os problemas, né, que esses desafios sociais causam, reclamando deles, né, aleatoriamente, mas não tem a consciência de que eu poderia, de alguma forma, contribuir com a resolução, né. Então acho que essa grande consciência coletiva, né, esse olhar de que a gente vive num ambiente que é formado por uma coletividade além do meu ego, né, eu acho que isso é o que a gente precisa É, construir. E a gente consegue fazer isso muito conhecendo a realidade local, né, conhecendo a realidade local. Eu moro numa cidade chamada Camboriú, em Santa Catarina, e aqui a gente vive numa cidade que tem desenvolvimento social, que as pessoas vivem bem, têm qualidade de vida, segurança. É uma das cidades que tem o maior índice de violência sexual contra crianças no Brasil. E talvez 98% da população não saiba desses dados. é. E eles estão aqui, estão publicados, eles estão disponíveis. Mas eu saio da minha casa, vou para o meu trabalho, volto do meu trabalho, vou para minha casa, né, o meu filho está protegido, então eu não me envolvo com esse olhar, né. E aí a É. gente sai um pouquinho da nossa bolha, a gente consegue entender essa realidade, e aí a partir disso, desse impacto, é que a gente pensa: "Opa, espera aí, agora que eu tenho essa consciência, como é que eu posso ajudar para melhorar isso, né?". Perfeito, Fernando. Sabe que recentemente eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Eu parei o meu carro para comprar um cacho de banana num sacolão. E do outro lado da rua eu vi algumas pessoas revirando sacos de lixo e elas pegando legumes e frutas ali em perfeitas condições, mas eu vi nitidamente que aquele lixo era do sacolão. E aí eu me perguntei por que então que o sacolão colocou aquilo ali em sacos de lixo para as pessoas revirarem. E aí eu entrei para comprar lá a minha banana, mas aproveitei e perguntei: "Aqueles sacos ali são de vocês?". "É, mas é porque a gente não pode deixar aqui na porta, senão vai chegar muita gente e a gente não pode doar, e foi o jeito que a gente encontrou". Mas me incomodou profundamente ver as pessoas revirando lixo para pegar o alimento. E era aquele alimento que não estava comercialmente apresentável, sabe, aquela cenourinha que a pontinha quebrou, a berinjela que deu uma amassadinha, enfim. Mas eu falei: "Não, isso não está certo. Tem que ter uma forma diferente de fazer isso aqui, né". E eu fiz essa postagem, perguntando para as pessoas o que que a gente poderia propor, o que que a gente poderia sugerir, como é que isso poderia ser feito. E a quantidade de gente que me respondeu falando: "Não tem nada para ser feito, não tem o que fazer". "Ah, ou no Brasil a legislação não permite que seja feita uma doação". "Não, mas não tem jeito, senão o proprietário". E eu falei: "Não, é isso que você está falando. Não, a gente não pode se acostumar, a gente não pode ver essas cenas e achar que não tem nada a ser feito, né". Por outro lado, uma minoria me apresentou algumas possibilidades, eu entrei em contato com alguns projetos na Redondeza, entrei em contato com algumas empresas que fazem justamente esse trabalho de conectar
o alimento que está ali, que não está apresentável, mas para pessoas que não têm condição ou para projetos sociais, enfim, solução tem. Mas a gente precisa querer, a gente precisa se incomodar e questionar, né, porque eu acho que até então ninguém tinha entrado ali naquele sacolão e perguntado para o dono: "Mas por que que você está colocando isso em sacos de lixo?", né. Então é isso que você está falando, me assustou muito aquele olhar das pessoas, das respostas de não tem nada a ser feito, mas sempre tem. É esse olhar que precisa ser sacudido, que precisa ser inspirado, né, Fernando? É isso mesmo, assim, a nossa o mundo seria muito melhor se todo mundo se incomodasse e que todo mundo que entrasse no sacolão perguntasse, e aí na centésima pergunta, o dono do sacolão ia dizer: "Eu preciso fazer alguma coisa", né. "Eu preciso mudar, É, não tá legal. não tá legal", né. Então acho que é isso que a gente busca fazer, É, assim, né, fazer com que as pessoas enxerguem a realidade, se incomodem com elas, e aí tentem encontrar caminhos, né, porque claro que tem, né, muitas soluções para poder fazer com que esse alimento chegue para alguém que precisa, né. E é isso, né, claro, claro. é completamente insano, é uma questão que precisa incomodar a gente. A gente vive num país que produz mais alimentos do que é necessário para abastecer a nossa população, e a gente tem milhões de É. pessoas passando fome, né. Então, só esse dado, né, É, só esse dado não já não deveria ser fecha. suficiente para nos É, incomodar e a gente mudar essa realidade, né. exatamente. Bom, vocês estão crescendo aí, já mostrou que só nesse primeiro semestre, os números já foram maiores do que o ano todo de 2024, né. Você com certeza vão impactar mais instituições, vão chegar até mais cidades também. Como é que tudo isso funciona, né? Você falou aí, então é as pessoas se inscreverem, entrarem no site, mas como é que toda a estrutura de vocês, ela se banca mesmo, né? Como é que vocês vão atrás de parceiros e quem também quer ser parceiro, como é que é o caminho? Legal, assim, essa é uma pergunta ótima, né, quem é que paga essa conta, né? Porque a É, gente, como falei, né, o programa todo acontece localmente, nos territórios, a gente tem, né, toda uma logística, a gente necessita de profissionais muito capacitados para que entendam as diferentes realidades locais, para que possam assessorar entidades sociais, que às vezes são muito pequenas, que trabalham com voluntários e que querem fazer a diferença com essa estrutura que tem. Empresas privadas que às vezes são muito grandes, né, multinacionais, que têm uma governança muito robusta e que tem possibilidade de investimento alto, enfim. A própria prefeitura, né, que também tem a sua estrutura própria, suas limitações de ação, enfim. Então a gente precisa ter profissionais que consigam entender essas diferentes realidades e façam esse assessoramento, entendendo essa diferença entre um ente e outro, né. Então tem um custo de fato para executar o trabalho. E como é que a gente, qual é o nosso modelo, né? Nós, sempre que a gente vai lançar um programa num território, e aí ele vem a partir daquele ente que eu falei lá no começo, né, que a gente chama de articulador local. Então tudo começa quando alguém nos procura e fala: "Olha, eu queria fazer o selo social no Espírito Santo", né. A gente está aqui com um parceiro nesse movimento agora, né. "Olha, a gente quer fazer o selo social numa cidade do Espírito Santo". A gente se conecta com esse ator, com esse parceiro, a gente estabelece um acordo de cooperação técnica com essa entidade social desse território, então eles passam a ser nossos parceiros oficialmente para a gente fazer o programa acontecer lá. E aí juntos, a gente abre um processo de captação de recurso. Então a gente constrói um projeto, né, quantas entidades a gente vai impactar no Espírito Santo, qual é o território que a gente vai estar, e a gente vai para o mercado e oferece esse projeto para alguma empresa privada que queira financiar o trabalho, né. Nós também temos a possibilidade, Silvia, de a própria prefeitura financiar esse trabalho, né, do poder público local financiar. Mas a gente tem trabalhado muito mais no viés da iniciativa privada, sob muito a defesa nossa de que o dinheiro público da cidade tem que ser para resolver o problema na ponta, né. uhum. E nós somos uma entidade meio, porque a gente dá esse assessoramento para que as entidades locais façam o atendimento da ponta, né. Então a gente busca um financiador, uma marca, uma ou mais marcas, né, empresas locais, que elas nos pagam, então elas financiam esse trabalho, como um projeto de responsabilidade social das suas marcas, né. Então o selo social ele sempre vai para esse território a partir do patrocínio de uma marca local, como os projetos sociais acontecem mesmo nos territórios, né, então alguém que financia. E aí quando a gente tem os programas diferentes, como o selo ODS Educação, por exemplo, né, que trabalha nacionalmente e de maneira diferente, né, na dinâmica, nós também temos uma marca financiadora, nesse caso é a rede EDB, né, a editora EDB, que financia o programa, então ela compra essas vagas e a gente oferece isso gratuitamente para as universidades, escolas, instituições do Brasil.
Então sempre é isso, né? Alguém que compra as vagas Muito e a gente legal. oferece de graça para quem participa. Então a gente não tem esse vínculo financeiro com os certificados, né? Quem se inscreve no selo social ou no selo dessa educação, se inscreve gratuitamente, participa das formações gratuitamente, recebe assessoria gratuitamente e é ou não certificado, muitos não são, inclusive, né? É ou não certificado a partir dos critérios que a gente exige. Muito bacana, muito bacana. Mais uma vez, cada um fazendo o que sabe fazer de melhor, se as empresas têm esse recurso, né? E por que que elas vão fazer? Porque tem tido muitos os institutos das empresas, né? Mas por que fazer mais institutos se elas podem apoiar, né, esses projetos, essas iniciativas que vão usar aí o que eles melhor sabem, que é o caso de vocês, com o conhecimento, com a experiência, e eles vão apenas ali apoiar e ganhar escala, como a gente já disse também, né? Bom, quem quer participar, abrem editais, Fernando? Ou a qualquer momento, quem quer participar pode se inscrever? Como é que funciona? A gente abre inscrições, né? Não tem exatamente um edital. A gente abre as inscrições e divulga elas no período de final de ano. Então, daqui a pouco, a gente vai estar com inscrições abertas ali para o final de novembro. A gente sempre indica, né, que os interessados estejam ligados nas nossas redes sociais, enfim, né? Nós estamos lá, Instagram, LinkedIn, TikTok, todas elas como @selosocial, né? Então, porque a gente abre essas inscrições para as cidades em que a gente está, para os programas nacionais, todas são gratuitas, né? Pode se inscrever. E aí a gente vai fechando esses grupos, né? Então, em cada cidade a gente tem uma realidade de quantidade de vagas, participantes. E aí a gente sempre começa o programa no começo do ano, né? E vai ao longo dos 12 meses fazendo acontecer. Esse é o padrão, tá, Silvia? Que acontece sempre todos os anos. Mas a gente pode ter novidades ao longo do ano. Por exemplo, olha, agora em setembro estamos abrindo pela primeira vez o selo social de Vitória no Espírito Santo, né? Só um exemplo, não estamos nesse momento, mas, né, Aham. está acontecendo agora. Então a gente vai para formar a primeira turma, a gente vai abrir hoje a inscrição da cidade, né? Então é sempre bom ficar ligado nas nossas redes, porque a gente tem que sempre estar divulgando novas cidades que estão começando com os programas em diferentes momentos, né? Mas a grande força de inscrição mesmo é no final do ano, quando a gente abre as turmas aí para o ano seguinte. Ótimo, ótimo momento então, para quem já está escutando e se interessar, né? Vou deixar aqui, como você já disse, o site que é o selosocial.org e nas redes sociais, Selo Social, o mais fácil impossível, né? Fernanda, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo. Adorei conhecer o Selo Social. Por favor, quando vierem a Belo Horizonte, quando começarem algum projeto por aqui, me conta, me aciona, que eu quero ir lá conhecer, mostrar de perto e dar cada vez mais visibilidade para esse trabalho de vocês aí, que realmente é transformador. Que bom que vocês estão aqui no Na Boa, para que cada vez mais pessoas conheçam o Selo Social, viu? A gente que agradece, a gente já atuou durante um tempo em Minas, aí, em algumas cidades na região de Sete Lagoas. Foi uma delícia, assim, né? Eu particularmente defendo que os mineiros são o melhor povo do Brasil, que ninguém nos ouça, que eu não falei com ciúme, mas eu acho incrível, né, o acolhimento que vocês têm, enfim, gosto muito mesmo. E a gente está doido para voltar para Minas. Quem sabe a partir desse papo a gente consegue, né, fazer contato com articuladores, patrocinadores e consegue fazer o programa acontecer em uma das 800 cidades aí de Minas Gerais. Com certeza. Conte comigo e espero voltar em breve aí para contar o que que vocês têm feito por aqui e pelo resto do Brasil também, viu? Perfeito, um abraço grande, obrigado. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.